Vamos conversar um pouquinho sobre a Argentina, a situação econômica que eles estão, que eles podem estar e que eles poderiam ter estado caso o herdeiro da Kirchner tivesse sido eleito. Porque, sim, as condições na Argentina não estão muito boas, elas se deterioraram desde que o Macri foi eleito para uma parte da população. Sim, isso é verdade. Agora, estaria muito pior se o cara tivesse sido eleito. A Argentina basicamente desviou de ser uma Venezuela, porque seria o resultado final do que a Kirchner já estava fazendo. Já estava começando a ter escassez nos mercados e coisas do tipo. E em 3 a 10 anos, para falar bem largamente, a Argentina estaria onde a Venezuela está agora. Filas de pessoas para comprar comida, pessoas comendo cães na rua e lixo, brigas, invasões de mercados para roubar comida, esse tipo de coisa. E o regime teria que ter se mantido, e daí eu digo um regime porque ele teria que se tornar totalitário, como a Argentina está se tornando, para então manter-se no poder, porque a galera ia se revoltar e tirar os caras do poder de um jeito ou de outro. Essa seria a consequência. Isso que teria acontecido com a Argentina caso o Macri não tivesse assumido, caso alguém como o Macri não tivesse assumido e a coisa continuasse esquerdando para o infinito. O Brasil demoraria um pouco mais, mas também se a gente tivesse o PT e coisas do gênero ainda no poder, é para onde a gente teria ido. Demoraria talvez 15 anos, porque a gente tem para deteriorar tudo mais, mas é o que teria acontecido. Eles estão numa situação ruim agora, porque eu vou fazer uma analogia assim com, digamos, alguém que usou crack. Você pega um usuário de crack por 10 anos. 10 anos o cara ficou na pedra. Eu não sei nem se você ficar na pedra 10 anos você morre, mas enfim. O cara ficou nas dorgas 10 anos. Aí ele vai pra reabilitação. Vai lá, fica internado, custa caro, é difícil. Aí ele sai, ainda tá com problemas psicológicos, lidando com raiva, lidando com todos os familiares que ele perdeu, lidando com... É difícil. Tentando voltar à sociedade, arranjar um emprego, reaprendendo habilidades que ele perdeu, o cara provavelmente não tem habilidades de trabalho. É uma situação ruim. Aí você olha pra esse cara e fala, tá vendo? A vida dele tá um lixo, cara, tá tudo bagunçado. Ele tem que voltar pro crack mesmo, cara. Quando ele tava no crack, ele tava melhor. Não, isso não é um argumento válido. A mesma coisa é uma analogia, isso pra economia argentina. Eles estavam numa espiral esquerdista, intervencionista, bizarra desde sempre, praticamente, você pode imaginar. E curiosamente, virada do século aí, 1900 pra frente, você tinha a expressão rico como um argentino. Essa expressão existia. Porque eles exportavam muito, produção agrícola principalmente. Era um país extremamente rico, reconhecido pelo mundo, os Estados Unidos, a Europa e tudo mais. E a Argentina era um país rico. E daí eles resolveram esquerdar. E hoje você falar rico como um argentino, as pessoas vão rir da sua cara como se você estivesse comendo lama. É uma retardação completa de você falar, a não ser que você esteja falando dos descendentes da família Kirchner, que sim estão ricos como um argentino, porque eles se aproveitaram do fato de estarem no governo. Eles, os amigos deles. Eles vêm nessa espiral intervencionista, eles passaram por uma crise muito ferrada, que foi um colapso de dívida, vindo de gastar demais e fazer populismo, daí colapsou tudo. Eles tiveram um bando de presidentes, eventualmente caiu com o Kirchner, e depois passou para a Kirchner, para o Nestor e depois para a Cristina Kirchner. E eles continuaram populismo. Não, a gente vai torrar dinheiro, dar benefícios, vamos gastar um monte, vamos ajudar os nossos amigos, dane-se o livre mercado, intervém na economia inteira, vai ser só os nossos amigos, não pode, esse livre mercado é ruim. E isso funciona por um tempo. Se você caloteia a sua dívida, como eles falaram. Falaram, a gente vai pagar só 30% da nossa dívida. Então agora a gente pode arrecadar, a gente pode fazer muito mais dívida nova. Legal. Então a gente pode torrar muito mais dinheiro, comprar voto pra caramba, parece que tá tudo melhor, e daí alguns anos depois, uma década depois, a conta chega, e daí você culpa o capitalismo. É assim, essa é a espiral, esse é o ciclo da esquerda. Você culpa o capitalismo, são os ricos malvadões que estão criando pobreza, embora todos os dados apontem que a pobreza está acabando no mundo. Aí você fala, não, isso está acontecendo. Os pobres estão ficando mais pobres, os ricos estão ficando mais ricos, então a gente precisa de socialismo. Daí você socializa, faz socialismo, um monte de coisa. Aí a sua economia colapsa, e você culpa os ricos e o capitalismo malvadão que está empobrecendo os pobres e enriquecendo os ricos, e faz mais socialismo. Então esse é o ciclo do crescimento socialista. E foi o que aconteceu na Argentina.
Foi simplesmente o que aconteceu na minha mesa tá fazendo barulho, precisa pôr um óleo nessa porcaria. Por isso que tá fazendo esse apito. Mas, ok, eles fizeram todo esse ciclo de socialismo e a Argentina estava na beira do colapso. Sim, eles estavam numa situação econômica horrível e o Macri foi eleito. Grande surpresa, isso geralmente acontece. Quando a situação econômica se deteriora, a chance do governo que está no poder se trocar é muito alta. E aí vem um ajuste. A conta chega, não existe almoço grátis. A conta chegou, pague a conta. Então você tem agora um déficit gigantesco na Argentina, você tem um monte de incentivos, de subsídios que se tinha na economia, para luz, para um monte de indústrias e tudo mais. Intervenções no livre mercado que estavam distorcendo ele. Funcionam num pequeno período, e daí a conta vem, o país colapsa, você culpa o capitalismo e intervém mais. Lembre-se do ciclo esquerdista. E você precisa corrigir isso. E toda correção demora. Okay? É por isso que socialistas ganham eleições de liberais. Porque o que o liberal fala? Olha, é o seguinte. A gente precisa fazer ajustes, e eles vão ser difíceis agora, no próximo ano ou 2. Mas se a gente fizer esses ajustes, a gente vai ser muito rico lá na frente. E o que acontece? As pessoas, de maneira geral, assim, se você pensar, é um resumo bem toscão. Mas se as pessoas têm... Ok, não, eu prefiro... alguma coisa pior agora e outra melhor depois, ou uma coisa melhor agora e pior depois. Se você tem uma cultura que prefere uma coisa um pouquinho pior agora e uma melhor depois, eles elegem o liberal. Então o ajuste é feito, o país enriquece e daí depois você pode tentar culpar o capitalismo e eleger alguma esquerda. Mas a esquerda promete o quê? A esquerda promete, olha, é o seguinte, eu vou entrar no poder e daí eu vou dar dinheiro pra todo mundo e eu vou intervir na economia e vai ficar tudo bem. E a gente vai dar um monte de dinheiro mesmo, vai ser super legal. E assim, em meses, você vai ver assim, um crescimento da economia. E isso vai durar assim 3, 5, talvez 8 anos. E daí vai tudo pro saco. Claro, só que eles não falam a segunda parte. Porque daí depois você culpa o capitalismo e perde mais esquerdagem. Então a população pensa. Eu quero uma coisa difícil agora e melhor lá depois. Ou eu quero que fique tudo bem agora e vai ficar tudo bem pra sempre porque unicórnios, porque é basicamente a proposta da esquerda. E daí os caras elegem a esquerda. E daí você acaba com essa espiral gigantesca. Então agora é o período de ajustes. Você tem que reajustar toda a economia para um livre mercado. Você tem que desfazer todas as burocracias. É o que o Temer está mais ou menos bem mancamente fazendo aqui. Você tem que desfazer pilhas e pilhas de burocracias. Você tem que simplificar impostos pra caramba. Eu tô pondo meu chapéu estatista um pouquinho aqui, tá? Você tem que simplificar impostos pra caramba. Você não precisa necessariamente cortar eles, mas você pode simplificar. Não, você pode cortar impostos em áreas estratégicas. Cortar um monte de benefício para amigo do governo, porque isso é só compra de votos. Por exemplo, Bolsa Empresário, como o Temer mandou ir pro saco, esse tipo de coisa. Você começa a cortar esse tipo de coisa, tem que fazer esse ajuste. E demora um certo tempo até essa estabilização acontecer, até os investidores dos outros países olharem e começarem a acreditar no seu país de novo. Porque, olha só, a Argentina veio de um calote nos anos 90 e políticos que não podem ser levados a sério para absolutamente nada por 2 décadas. Demora um pouquinho para investidores acreditarem de novo no Macri. Ou acreditarem que não vai ser eleito outro palhaço logo depois dele. Então demora um pouquinho para essas pessoas sacarem, voltarem a investir no seu país, para as pessoas de dentro começarem a empreender de novo, para o ajuste acontecer. E esse ajuste tem que ser feito rápido. Sabe? O ideal, o que a escola austríaca, o que o Rothbard fala ao longo da literatura dele, faz o seguinte, você chega, se você puder, assim, digamos, né? Digamos que você tem todo o poder, o que você faria? Bom, você acaba com o Estado, né? Você fecha e vai embora, mas enfim. Se você tiver um grande poder, você quer cortar tudo em uma semana, vai doer pra caramba em 2 meses e depois a coisa começa a ajustar, a se corrigir. Porque se você espalhar esse ajuste ao longo de 1 ano, 2, 3, 4, a recuperação demora pra aparecer. É que nem um usuário de crack. Se o cara fala, não, eu vou parando devagar. Não, você para agora e vai ser difícil, vai ser chato. E quanto mais você investir em melhorar agora, em se recuperar agora, melhor lá na frente você vai ser depois. Porque faz agora, vai logo. E o Macri tá fazendo isso? Não, ele não tá fazendo isso na velocidade correta. Ele não tá ajustando na velocidade correta, ele tá sendo meio social-democrata. Ele fez algumas coisas legais, mas ele não tá fazendo o ajuste necessário. E isso faz com que você tenha os lados negativos de um ajuste
demorando para aparecer os lados de uma correção de livre mercado voltando para cima, porque ele não tá liberando o mercado. O cara é contra o Uber. Sabe, umas palhaçadas assim que não dá para entender o que tá rolando na cabeça dele. Isso resulta na situação que a Argentina tá agora. Eles estão numa situação econômica complexa, porque eles estão saindo de todo o ajuste e populismo que não era sustentável, que ia dar numa Venezuela. Então vocês já escaparam numa bala. Ah, mas eu tropecei e fiz um dodói no joelho. Cara, não reclama, velho. Você quase levou um tiro. Não reclama. Tipo, não, o cara vai levar um tiro, você pula, derruba o cara no chão. Aí ele fala, ah, você machucou meu cotovelo. Cara, você é saco. Enfim, esse ajuste está acontecendo, mas não tem o lado liberdade de mercado para fazer a economia voltar mais rápido. Isso é complicado. Porque, assim, a maior parte da escola de economia mainstream hoje não é austríaca. Então, você tem a maior parte dos economistas desenvolvimentistas olhando e falando, não, isso tá tudo errado, tinha que voltar e fazer populismo e gastar e keynesianismo, imprimam, blá. E você não tem muito embasamento de como fazer isso. Eu não sei como exatamente é a equipe econômica dele, mas eu imagino que não é muito liberal. E eu não sei o quanto eles estão realmente fazendo essa redução do Estado. Nesse aspecto, o Temer está indo muito melhor. Não sei se é porque ele é melhor assessorado ou porque eles só leem o Instituto Mises Brasil e fingem que não é isso. Mas eles estão indo muito melhor. Não, vão fazer teto de gastos, desburocratização, cortou o bom empresário, etc. E só o fato dele não ser a Dilma já ajudou. Agora a Argentina precisa melhorar nesse aspecto. Eles não estão tomando esse passo. Se você só faz o ajuste e tira o populismo, mas não liberta o mercado, você está criando uma situação ruim. Você está criando uma situação que politicamente pega muito mal e pode acabar só... Porque você tem que pensar no ciclo eleitoral de novo. Pode acabar só que daí você vai ver os efeitos lá na frente, vai demorar depois, talvez até no próximo mandato, e daí o cara que vem depois toma conta, recebe o crédito. Que foi basicamente o que aconteceu com o Lula. Porque o Lula entrou... O Lula 1, o primeiro mandato do Lula. Veio todo o ajuste de Fernando Henrique Cardoso, foi longo pra caralho, demorou um monte. E não foi tanto ajuste, tipo, o cara criou umas imbecilidades, tipo, fazer um monte de privatização e criar agência de regulamentação e burocratizar. É uma puta enrolação, dava pra ter feito aquilo muito mais compacto, mas enfim. E fez um monte de socialismo lá no meio também. Engraçado, você vê a entrevista do Fernando Henrique Cardoso, ele fala, não, eu falo que eu sou socialista, mas ninguém acredita. E é verdade, mas enfim. Ele ia pedir voto junto com o Lula. Uma coisa louca. Mas enfim, ele fez todo esse ajuste, aí teve toda a algazarra da economia quando o Lula foi eleito, que o dólar disparou, porque todo mundo pensou que o cara era um louco, mas enfim. Ao longo do primeiro ano do Lula, isso corrigiu. E depois o Lula fez o quê? Ele só sentou na cadeira dele, encheu a cara de cachaça e foi fazer corrupção, porque ele não mexeu na economia tanto. E daí os primeiros 4 anos, ou até, você pode ver, até, quem sabe a segunda parte do mandato dele, do segundo mandato, aliás, ele só cavalgou a onda do ajuste econômico do Fernando Henrique Cardoso. Só cavalgou a onda do ajuste econômico do Plano Real. E daí foi crescendo o Estado no meio disso. E daí foi explodir lá na Dilma. Então, ele cavalgou o ajuste do Fernando Henrique Cardoso. Você pode ter uma situação onde o Macri demora tanto para fazer esse ajuste que ele perde a eleição, entra outra esquerda e daí o cara chega no próximo mandato e pega os benefícios desse ajuste. Daí fala, tá vendo? Foi a esquerda que consertou. O que não faz nenhum sentido econômico dizer, porque a esquerda não consertou nada exceto o bolso deles. Então sim, eles estão numa situação ruim agora. Por falta de ação de livre mercado. Por falta de ação para tirar o estado da economia. Ele mesmo falou, não, vamos cortar devagarzinho, vamos fazer não sei o quê, vamos... Olha, calma, vamos... Cara, não tem que ser assim. Você chega e senta o libertarianismo, chega o liberalismo mesmo, fala, vamos privatizar mesmo. Acabou. 3 meses sendo facão, acabou, resolvido. Dava pra fazer isso, sentar essa porrada? Não sei como tá a situação política lá tanto, mas é o que você quer fazer. Porque se você tem um mandato de 4 anos, você quer que já no terceiro, 4 anos você tenha resultados, porque senão você vai ser tirado e o próximo cara colhe o que você plantou. Daí você tem uma situação política que você acaba se prejudicando. E é duro você sair de tantos anos de distorção, décadas de distorção econômica. Aqui no Brasil a gente tá, na verdade, só saindo de um pouquinho da distorção do Lula e de uma puta distorção da Dilma. Agora, eles estão saindo de Nestor Kirchner, da Cristina Kirchner,
de toda a putaria que foi o Curralito, de toda a zona antes, sabe? É uma carga estatal enorme. Então é complicado. É complicado. A gente ainda tem assim uns fósseis tipo a Petrobras e a CLT. Tá. Mas pelo menos a gente teve um período de ajuste com o Fernando Henrique Cardoso. Eles não. Então, é um ajuste complicado. É falta de liberalismo, é falta de livre mercado, é falta de limises, e dá nessas. Aí a gente tem que ficar ouvindo a esquerda enchendo o saco disso, mas não fala um pio do Paraguai, que é muito mais liberal economicamente, tá roubando a indústria do Brasil. Não fala um pio do Peru. Engraçado falar isso. Momento adolescente. Não fala um pio do Peru, que fez uns ajustes. Elegeu uma esquerda doido lá, que meio que bagunçou as coisas. Mas fizeram uns ajustes. E depois os caras estavam crescendo, sei lá, 6%, 8% ao ano. 4% agora, que tá meio... Porra. Por quê? Porque abriu o mercado. Não estamos falando de como a Colômbia tá fazendo coisas do gênero. E o Chile? Não, o Chile todo mundo ignora, né? Não, fez um monte de reforma. Não, mas é que... Né? Ignora, não, pula essas. Pula esses caras, pula a Estônia. Não, vamos falar da Argentina, que elegeu um liberal agora e daí a coisa tá ruim. Porque antes tava super bom. Quando tava começando a ter escassez de produto, assim, no governo Kirchner, não. Tava bonito. Escândalo de corrupção pra todo lado, era pobreza, era um monte de subsídio, você sabia que ia dar uma Venezuela, aí tava bonito. Sabe, esse padrão duplo de quem controla a mídia consegue controlar esse tipo de discurso. Tome cuidado com isso. Enfim, por esse vídeo é isso. Dúvidas nos comentários. Tchau, tchau.